pessoal, graça e paz para todos. Hoje eu venho trazer uma história para vocês, bastante conhecida, inclusive das crianças, né? Conforme nós trabalhamos nas salinhas com elas. Mas eu quero mostrar essa história de um jeito diferente hoje, mostrando as fases da vida desse personagem que será trabalhado nesse vídeo, que é José. José, um dos maiores exemplos de homens de Deus da história. Muitos dos homens de Deus existem alguns momentos da sua vida em que eles erraram, em que eles cometeram aí uns deslizes, né? E a Bíblia enfatiza, inclusive, os deslizes dessas pessoas, para que a gente saiba que o homem peca mesmo, perfeito somente Jesus Cristo. Mas José é um exemplo de pessoa, dentre estes grandes homens de Deus da história relatada pela Bíblia, que não se relata erros dele na Bíblia. José, é claro que não foi um homem perfeito, mas chegou bem próximo disso. José teve muitas fases em sua vida e a gente vai trabalhar cada uma dessas fases, mostrando as vestes pelas quais ele passou, ou as quais ele vestiu durante fases diferentes da vida dele. Eu trouxe aqui o nosso José, esse é o nosso personagem de hoje. E José, então, era um menino simples, um rapaz muito simples, um adolescente. A Bíblia relata que aos 17 anos ele era um rapaz que ajudava o pai com o trabalho das ovelhas, apacentava os rebanhos da família juntamente com seus irmãos. Mas nessa fase, era a fase em que ele acabava levando notícias dos seus irmãos para o seu pai, no pedido do pai, para que ele levasse até ele o que os irmãos andavam aprontando. Nós sabemos que José era filho de Jacó, Jacó teve 12 filhos, e José acabava sendo o preferido de Jacó por conta de ter sido o filho que ele teve já na sua velhice e vindo da mulher que era a sua preferida. Jacó teve 4 esposas, porém Raquel era a mulher que ele amava, e José foi o filho de Raquel, por isso era a preferida de Jacó. Apesar de Jacó ser um homem muito próspero, rico, né, para a época, eles tinham uma vida simples, né? Não viviam em palácios, não tinham uma vida de luxo, e os seus filhos trabalhavam, né? Os filhos cuidavam do rebanho do pai, inclusive José. Até então, ele vivia uma vida de simplicidade, trabalho e servidão ao seu pai, à sua família, até que chega num ponto em que o pai não consegue mais disfarçar o quanto prefere aquele filho e o presenteia com uma roupa colorida. Uma roupa colorida, naquela época, era coisa muito rara, era algo muito difícil de se obter. E Jacó presenteou José com uma roupa dessas e isso foi motivo de inveja. Os outros irmãos ficaram bastante enciumados pela demonstração de preferência do pai pelo filho José, e acabou que esses irmãos, como nós já sabemos, venderam esse irmão, o José, né, o caçulinha preferido, né? Depois nasce também Benjamim, também filho de Raquel, mas até então o filho já grande que interagia com os outros irmãos era José, e ele era o preferido do pai. Passava mais tempo com o pai lhe ensinou mais coisas do que aos outros filhos, então ele demonstrava essa preferência por José. Os filhos então, os irmãos de José, os mais velhos, certo dia, como vocês já sabem, acabaram jogando José num poço e queriam mesmo tirar a vida de José. Mas um dos irmãos não permitiu que ele chegasse a tal ponto, né, a esse extremo, e eles então resolveram vender José para uma caravana que passava como um escravo, e ele foi levado para longe de casa. Esses irmãos mentiram para o pai Jacó que José tinha sido atacado por uma fera, levaram a sua roupa colorida, rasgada e suja de sangue de um animal qualquer que eles mataram para poder disfarçar o crime que eles tinham cometido. E então José acaba vestindo agora a veste da humilhação. Se antes com a roupa colorida José ficou em destaque, foi demonstrado ser o filho preferido de Jacó, agora
a veste é de humilhação. Ele foi levado para longe como um escravo, como uma pessoa bastante humilhada até o país onde ele não conhecia. Foi para uma terra estranha, foi parar no Egito. E lá no Egito, José então foi colocado ali na feira para ser vendido como uma coisa, como um objeto qualquer. E ali foi comprado. Durante esse período de humilhação, José deve ter sofrido bastante, foi levado para longe da sua família, foi humilhado pelos seus próprios irmãos, agora foi tratado como uma coisa qualquer, como um escravo, viajou para longe, para distante, para um lugar desconhecido, e agora ele vai ser vendido como um objeto qualquer, como um produto. E nesse momento ele é comprado por Potifar, que é um homem de confiança do faraó, rei do Egito. E ali então ele passa a ser um servo na casa de Potifar. Ali ele recebe roupas limpas, roupas novas, egípcias, e conforme foi mostrando ser um menino bastante inteligente, um rapaz bastante aplicado, bastante dedicado a tudo que fazia, Potifar então tornou José o seu mordomo. José então recebeu as chaves da casa, recebeu ali as honras da casa para que ele pudesse governar a casa de Potifar, e ali ele só disse que a única coisa que José não podia tocar era sua esposa. Todo o resto ele podia governar com toda a sua inteligência, com toda a sua dedicação. Era como se Potifar estivesse entregando nas mãos dele a chave da casa, do carro, o cartão da sua conta, o seu talão de cheques, tudo José poderia agora administrar para Potifar, menos a sua esposa, obviamente. Então, nessa fase, José então passou a prosperar ali dentro da casa de Potifar por conta da sua inteligência, dedicação e fidelidade a Deus. Tudo quanto José fazia, prosperava, porque ele fazia tudo dedicado a Deus. A Bíblia diz: tudo quanto fizeres, faça como se estivesse fazendo para Deus. E aí sim, tudo que fizermos será próspero. E assim fazia José. Tudo que ele fazia, fazia com perfeição, com excelência, e Deus prosperava o trabalho das suas mãos. Mas aconteceu que a mulher de Potifar passou a se interessar por José, pela sua inteligência, pela sua dedicação. Alguma coisa despertou interesse na mulher de Potifar, que tentou seduzir José. Porém, José era um menino bastante fiel a Deus, de uma cultura totalmente diferente da egípcia, e ele obviamente fugiu, né, dessa situação em que a mulher de Potifar tentou fazer com que ele caísse. E mais uma vez a veste de José foi arrancada. Quando ele foge da mulher, ela arranca dele a sua túnica, a sua roupa egípcia, para mentir ao esposo que ele teria tentado atacá-la, mas na verdade ela foi quem tentou agarrar José, e José corre e fica sem a sua túnica, a sua capa, que fica na mão da esposa. E isso ela usa como uma prova contra José. E José então sofre agora essa injustiça. Ele foi injustiçado por tamanha mentira e vai parar na prisão. Potifar, decepcionado com a traição de José, ele acaba acreditando na esposa, ou prefere acreditar que José teria cometido tamanha injustiça, tamanha infidelidade com ele, e José vai parar na prisão. Ali na prisão, José fica alguns anos, e conhece algumas pessoas, né, e ele também ali ajudava, servia e prosperou até mesmo dentro da cadeia. O chefe da guarda, o chefe da prisão, acaba promovendo José a administrador da prisão, e ali dentro tudo que ele faz também prospera. Ele organizou a prisão, ele organizou os presos, e tudo ali dentro se tornou melhor por conta do trabalho, da dedicação de José. Embora ele estivesse preso, sofrendo tamanha injustiça, ainda assim a justiça de Deus imperava sobre a vida de José dentro da prisão. E ali ele passou alguns anos, conheceu ali algumas pessoas que foram jogadas dentro da prisão pelo faraó, um copeiro, um padeiro, que quiseram ter os seus sonhos interpretados. Eles tiveram sonhos estranhos ali dentro, né, da cadeia, e queriam entender que sonhos eram aqueles. José tinha um dom de Deus de interpretar sonhos. Desde a sua adolescência, ele sonhava com certas coisas ou interpretava sonhos de outras pessoas.
E ali dentro ele interpretou o sonho dos dois. Disse que o sonho de um significava que em breve sairia da cadeia, mas seria morto. O sonho de outro significava que em breve ele também sairia da cadeia, mas voltaria para o seu posto para servir o faraó. Então, passaram-se alguns dias e a interpretação de José aconteceu, se cumpriu. E eles ficaram ali impressionados de ver como José conseguiu interpretar seus sonhos e realmente tudo aquilo aconteceu. José então disse a eles: quando estiverem com o faraó, lembrem-se de mim, falem a meu respeito, para que ele possa fazer justiça e me tirar daqui. Mas aquele que ficou vivo, porque um foi morto, quando saiu da prisão, foi executado a mão do faraó. Então agora o que ficou vivo se esqueceu de José. Porém, alguns anos se passaram, mais alguns anos, e lá dentro da prisão, José ficou sabendo que o faraó agora teria tido um sonho, aquele famoso sonho do faraó, das 7 vacas gordas e 7 vacas magras, 7 espigas cheinhas, e gordas e fartas, as outras 7 espigas mais mirradinhas, e ninguém conseguia interpretar este sonho do faraó, dizer o que significava, e ele estava bastante intrigado. Até que este copeiro indicou ao faraó dizendo que um dia na prisão, um certo rapaz teria interpretado o seu sonho e de fato tudo aconteceu. Então o faraó manda chamar José, e é nesse momento que José recebe a veste da liberdade. José então é levado para tomar um banho, cortar os cabelos, fazer a barba, recebe roupa limpa, roupa nova, e ele pode sair da cadeia, sair da prisão para se encontrar com o faraó. Chegando lá, livre e como sempre orientado por Deus, ele conta para o faraó o significado do seu sonho, dizendo que aquelas 7 vacas gordas e as 7 espigas fartas significavam que haveria 7 anos de muita fartura sobre o Egito. E que as outras 7 vacas magras e 7 espigas mirradinhas significavam que depois desse período de fartura viriam 7 anos de muita escassez, de muita fome. Então o faraó se apavora, se assusta e diz: o que eu faço então para resolver essa situação? José dá um grande conselho para o faraó. Diz então que ele deveria escolher uma pessoa bastante inteligente, bastante capacitada, organizada, que soubesse administrar esses anos de fartura, vendendo bem o que tinha, mas sempre guardando uma parte para os anos que viriam de fome. E ele diz: assim o Egito será preservado dessa escassez. E o que então o faraó diz? Quem seria essa pessoa tão capacitada, tão inteligente para fazer esse trabalho? Que não seja você mesmo, José. Você será esta pessoa. Então José recebe agora do faraó as vestes de honra. Ele recebe agora, mais uma vez, um cargo de confiança e de poder. Agora ele recebe o cargo de alto poder e confiança do faraó. Acima dele, em todo o Egito, que era a nação mais poderosa da época, somente o faraó. E José se torna então o governador do Egito. Naquela época, então, ele teria que administrar tudo que haveria de muito farto, de muita fartura durante os anos de fartura que viriam, que ele mesmo profetizou, e fazer com que houvesse provisões para os próximos 7 anos, depois de muita escassez. E foi o que José fez. Ele recebeu um anel do faraó, recebeu todas as honrarias, recebeu tudo o que precisava para trabalhar muito bem, se casou com uma moça egípcia, formou família, agora tinha o seu próprio lar, se tornou um homem rico, poderoso, e assim José foi honrado depois de muitos anos de humilhação e injustiças que sofreu, porém jamais se revoltou contra Deus, porém jamais se afastou de Deus, e Deus honrou a fidelidade de José, mesmo nos momentos de dificuldade. Ele jamais se esqueceu de Deus e jamais descumpriu aquilo que ele tinha aprendido com seu pai, de ser fiel a Deus em qualquer circunstância, seja nos momentos fáceis ou nos momentos difíceis. E é então que Deus faz com que os próprios irmãos de José vão
até o Egito comprar comida, porque inclusive Canaã tinha sido afetada pela fome. Muitos povos de outros lugares da terra foram até o Egito para comprar comida. E isso fez com que o Egito ainda, apesar da escassez, se tornasse ainda mais rico, porque além de ter comida para eles mesmos, eles também tinham comida para vender para outros povos. Inclusive o povo de Canaã, o povo da família de José, veio até ele sem saber quem ele era, nem o reconheceram, e José, depois de tantos anos, não teve ódio dos seus irmãos. Essa parte da história a maioria de vocês já conhece. Ele perdoou os irmãos depois de toda uma situação em que ele acaba se revelando, o irmão que eles tinham vendido, e ele perdoa os irmãos dizendo: fiquem tranquilos, eu sei que tudo o que aconteceu foi um plano de Deus para que eu pudesse salvar essa terra e salvar a nossa descendência. Porque se não fosse tudo que nós fizemos aqui no Egito para preservar a nossa espécie, preservar a humanidade, eu também não estaria preservando o povo de Deus. Nós somos o povo de Deus. Vocês têm comida, vocês agora podem vir morar comigo, tragam meu pai, tragam meu irmão. Quero que toda a minha família venha viver no Egito comigo. Eu tenho tudo que vocês precisam, vocês estão perdoados. E José nos dá mais uma lição, a lição do perdão. E ele entendeu que tudo tinha um propósito, que tudo aquilo que Deus fez, ele passar, fez com que ele amadurecesse, ficasse mais preparado, mais inteligente. Ele foi capacitado na casa de Faraó, de Potifar, ele foi capacitado na prisão, e cada um desses lugares que ele administrou fez com que ele se tornasse um grande administrador para então depois administrar a maior nação da época, que era o Egito. Tá? Essa é uma forma da gente ensinar então para as crianças a história de José, dos momentos, das fases que ele passou na vida, e que ele sempre, em cada momento, nos ensina grandes lições de perseverança, fidelidade, honradez e perdão. São lições que a gente tira da história de José, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse recurso, que vocês possam fazer também, trabalhar com as crianças, pode ser menor, pode ser mais simples, mas usar essa questão das vestes que José acabou vestindo em cada uma das fases da sua vida para a criançada poder entender a história fascinante desse homem que foi José. Um beijo para vocês, até o próximo vídeo, Deus abençoe a todos.